Opa! Seja bem-vindo ao Portal da Elétrica. Hoje continuaremos a nossa aula de projeto elétrico e o tema de hoje é iluminação. Como calcular a potência da iluminação dentro de um projeto elétrico? Fica comigo! Vamos então para mais uma aula. Quero que você entenda desde o começo que essa é uma playlist. Você precisa vir acompanhando os outros vídeos. Estamos abordando, dentro dessa playlist, conteúdo sobre projeto elétrica, com um diferencial, que você só encontra aqui no nosso canal. Aqui nós abordamos na teoria, como se faz, eu mostro na minha tela do meu computador aqui para você, e depois eu te mostro lá direto na obra, ao vivo, como foi a passagem de fio, como foi que eu fiz a instalação desta casa. Este é um caso real. Acompanhe comigo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, para você, o link das aulas anteriores. Nós já falamos como calcular a potência de uma cozinha, na teoria e na prática. Nós já falamos como calcular a potência das TUGs. Uma outra aula nós falamos como calcular a potência das TUI. E agora nós estamos falando da iluminação. Estamos já chegando ao final dessa série. Eu quero que você acompanhe passo a passo. Então, pessoal, como calcular a iluminação? Essa daqui é a planta que você já está acostumado a ver aqui nos vídeos anteriores. É uma planta real, é uma casa real, iluminação. De iluminação, eu quero que você entenda o seguinte. Todos esses pontozinhos aqui que você está vendo é um ponto de iluminação. É onde vai ter uma lâmpada. Com pequenos diferenciais. Veja. O dono vai acrescentar nessas regiões spots. São aí então 5 spots. E nesta região aqui, que é uma cozinha americana, mais 2 pontos de iluminação. Então, além dos centrais aqui, nós teremos também esses últimos pontos aqui. Então vamos calcular como que ficaria. Toda parte de cálculo de projeto elétrico tem um fator de potência. Para as tomadas, nós vimos que o fator de potência é 0,8. Para a iluminação também tem o seu fator de potência. Qual que é o fator de potência para a iluminação? 1. É isso mesmo. 1 é o fator de potência. Como que ficaria aqui? Se você somar aqui nesse projeto, você vai ver que nós temos aqui 16 lâmpadas. A norma diz o seguinte, para cada lâmpada você coloca 100 VA, 100 volt-ampere. 100 VA, lembrando para você que não assistiu às aulas anteriores, ou chegou aqui de paraquedas nesse vídeo, 100 VA é 100 volt-ampere, ou seja, cada lâmpada vai gastar 100 volt-ampere. Só que 100 volt-ampere é um consumo aparente, não é isso? Então, assim, se nós multiplicarmos então as 16 lâmpadas que tem nesse ambiente por 100 VA, 100 volt-ampere, nós teremos 1.600 volt-ampere. Segundo passo, o que nós faremos? Já que nós temos 1.600 volt-ampere aqui, como que faz para nós convertermos? Nós multiplicamos então pelo fator de potência. Como eu disse, o fator de potência de iluminação é 1. Então o que vai acontecer? 1.600 VAs multiplicado por 1 vai ser 1.600 watts. Fácil, né? Chuchuzinho calcular o fator de potência aqui da iluminação, fazer o cálculo de potência. Então, concluímos que em todas essas 16 lâmpadas nós separamos uma carga de 1.600 watts. É uma sobra maravilhosa. Cheguei a 1.600 watts de potência. Agora eu preciso achar qual é o cabinho, qual é o fio. Como que eu faço? Aplico a lei de Ohms, como nós estamos descrevendo aqui. 1.600 watts dividido por 220 volts, que é a minha tensão aqui. Se a sua tensão for 127, você dividiria, na verdade, por 127. Mas a minha é 220. Então, olha só a corrente elétrica. Gente, só 7,7 ampere deu nessas lâmpadas. Só isso, 7,27 ampere. Se é 7,27 ampere, o que eu vou fazer o próximo passo? Eu vou procurar aqui a tabelinha, Qual fio? Aqui tem o fio e quanto ampere ele suporta. Aqui está dizendo, fio 1 milímetro suporta 12 ampere. Fio 1,5 suporta 15 ampere. Se você fala assim, Cleiton, mas eu tenho 7,7 ampere, então o fio de 1 milímetro atenderia? Sim, mas tem uma ressalva. Para a iluminação, a norma diz o seguinte, o mínimo que se deve usar é o circuito, na verdade, 1,5.
Cleito, mas na teoria aí, na aplicação da potência, poderia ser 1 sim, mas a norma ordena que o mínimo é 1,5, porque a gente está levando em várias outras considerações aqui. Então nós somos obedientes à norma, 1,5 é o que nós vamos usar aqui na distribuição deste circuito, porque ele suporta 15 amperes, ó, tem uma folga, se é 7 amperes, as lâmpadas tem uma folga aqui ó, de mais de 7 amperes, certo? E é o que nós vamos usar. E o disjuntor, Cleito? Aqui, se é 7 amperes, gente, um disjuntorzinho de 10 amperes é o suficiente, certo? É o suficiente por quê? Porque, Cleito, mas 7 para 10 não está muito próximo? Não, porque tem a curva do disjuntor, né? A curva de disparo, que é um assunto para outra aula. Então, um disjuntorzinho de 10 amperes é o suficiente. E lembrando que nem sempre essas lâmpadas vão estar ligadas. E veja, quando nós colocamos 100 watts, 100 VAs para cada lâmpada aqui, já é um valor assim alto. A gente coloca com sobra. Porque se você pensar bem, uma lâmpadazinha, ela dá aí 14 watts, dá 15 watts, 18. Nunca colocamos lâmpadas maiores. Os spots, às vezes 5, 7 watts. Então, veja que a norma já coloca com muita sobra. A potência ela vai ficar um pouquinho mais abaixo, se fosse olhar no real. Então, fio de 1,5, eu quero te mostrar agora como que eu fiz a distribuição dos circuitos, né? Veja que neste ponto aqui está o meu quadro de disjuntor. Então, ó, do quadro de disjuntor, eu alimentei esse interruptor. Por esse interruptor, eu levei aéreo a esse ponto aqui central da iluminação. Daqui se ligou a mais um interruptor, que é dessa lâmpada de fora, e daqui partiu para lá. Depois, o que aconteceu? Daqui de cima mesmo alimentei os spots. Veja, esses dois spots que vai ficar em cima. Isso aqui é uma cozinha americana, certo? Foi assim que eu fiz, dessa maneira. Também daqui do quadro eu saí com outra fiação, ó. Aliás, não que eu saí de dentro do quadro, mas eu peguei aqui em cima mesmo do circuito, ó. Fiz uma emenda aqui em cima e levei aqui, ó, para o centro da sala. Ela primeiro passou aqui no interruptor, quem precisa passar, fase, né? E retorna aqui para o centro da lâmpada. Como o circuito está aqui em cima, eu levei e vou alimentar esses spots aqui ó, por baixo do gesso mesmo, gente. E alimento esses spots. Acontece da mesma forma, olha, fiz uma emenda neste ponto aqui. Esse ponto alimenta o interruptor que tem aqui dessa varanda e já pula lá para fora. Veja como foi fácil. Olhando por essa arquitetura aqui, você percebe que esses fios aqui, desses 3 ambientes, desses 4 ambientes aqui, da sala, da varanda, da cozinha e da área de serviço, eles vêm em um condutor só para dentro do quadro. Naturalmente, fizemos a divisão aqui de um circuito, veja que interessante. Então, olha o que vai acontecer com os outros ambientes. Sair do quadro, por cima aéreo, olha, ao mesmo tempo tem um ponto aqui para alimentar o banheiro, que já alimenta aqui o centro do banheiro. Passa aqui ó, pelo corredor, porque passando aqui aéreo pelo corredor, tem um interruptor aqui desta forma, certo? Alimenta esse interruptor e alimenta aqui o ponto aqui. Passa pelo banheiro aéreo, alimentou esse interruptor aqui e vai alimentar esse ponto aqui. E ao mesmo tempo tem um interruptor aqui, que vai alimentar este ponto aqui. Do quarto foi a mesma coisa. Se já está aqui a fiação, gente, é só fazer a emenda aqui, ó, alimenta esse interruptor e leva retorno aqui neutro para essa outra lâmpada aqui. Sabe como ficou essa divisão aqui? Então, olha, este lado de cá, naturalmente, veio uma fiação separada até dentro do quadro, independente desse. O que eu fiz? Poderia ser um disjuntor só, para esta casa, para essa iluminação. O que eu fiz? Eu tenho espaço no quadro, então eu coloquei 2 disjuntores de 10 amperes para atender esse circuito que naturalmente se separou. Ficou individual. Veja como ficou bem a nossa iluminação.